Vamos então agora falar sobre a carta O Navio. Estão preparadas para viajar aí, navegar nessa viagem, tudo aquilo que traz a energia do navio? Se você que já joga tem dificuldade com essa carta, porque você olha assim, barco, mas o que barco tem a ver aqui, né? Principalmente se você se prende em palavras-chave, porque normalmente o que a gente vê por aí em aulas se fala muito sobre estrangeiro, sobre troca de dinheiro, e aí pronto, aí você já diz assim, é uma pessoa de fora, uma pessoa que vem de outro país, ou é algum negócio, e fica limitado a isso. Mas nem sempre as questões vão se limitar ao significado de estrangeiro, ou simplesmente de negócios. Portanto, primeiro, para você fixar o ensinamento do barco, e a hora que pular essa carta, você simplesmente arrasar na leitura, vamos destrinchar aqui outros significados. Primeiro, como eu faço com todas as cartas, principalmente com cartas que estão mais ligadas ao passado, por exemplo, a carta do barco, a carta do urso. O urso é um animal em extinção, né? Então, a gente pouco tem, né, brasileiros, até mesmo portugueses, Angola, Cabo Verde, Moçambique, nós não temos muito essa referência do que é um urso, qual é o comportamento, né? A gente geralmente conecta urso com algo fofo. Aí, navio, vamos lá, navio, nem todo mundo já viajou de navio, e nem todo mundo sabe qual é a realidade, né, que está ali em volta de um navio. Tem muitas cartas do baralho cigano que, por ser uma época antiga, usavam referências muito usuais na época. Por isso, nós precisamos atualizar, sem sair do contexto que a carta traz. Portanto, vamos trazer aqui esse navegar do navio à internet. Porque a gente sempre fala navegar na internet, né? Que é a gente viajar por entre vários sites, inclusive sites que vêm de outros países. Então, vamos pensar no eBay, que é o eBay, que é um site, acho que é dos Estados Unidos, que dá para comprar. Nós temos o AliExpress, que é um site muito conhecido em todo o mundo, né? Que são produtos aí feitos por chineses e que vêm da China, que é uma mão de obra barata. Então, todo mundo compra, né? O mundo inteiro, quando eu falo todo mundo, em todos os países, importa, né, da China. Temos também a Shein, temos a Amazon. Esses são sites de trocas, de vendas, que por si só já remete à carta do navio. A gente fala dos blogs, dos sites que falam sobre qualquer outro tema, jornal, site de fofoca, tudo aquilo que envolve a internet. Então, quando a gente fala de conversa ou notícia, a gente já sabe que está falando e tiver a carta do barco, e esse for o tema de notícia, de conversa, de comunicação, a gente já pode também ampliar para uma conversa, uma notícia que é de procedência aí virtual, tá? Muitas vezes, se você precisa de informação, às vezes é atendimento médico, você entende o quanto a internet é uma potência de globalização e o quanto a internet substituiu o barco, o navio, né? No que diz respeito a você pegar um produto para ir levar lá do outro lado, sem antes saber se realmente ali haveria possibilidade de compra, pessoas interessadas, se tinham dinheiro para comprar. Hoje a internet, ela navega, ela nos faz ter acesso a informações e também a comercialização. E essa tendência de tecnologia vai aumentando cada vez mais em velocidade alta,
temos aí a inteligência artificial a todo vapor. A qualquer momento nós vamos ter uma grande surpresa, né? Um outro boom, como foi a internet. Então já deu para entender aqui nesse contexto de navegar, a gente já levou aí o sentido da internet. O que vai enriquecer também a leitura sobre essa carta do navio é quando você identifica a popa do navio, que é a parte traseira, né? E a proa, que é a parte da frente. Porque você imagina um navio chegando, ele está chegando, tá? Da perspectiva de quem está dentro do navio, está chegando a algum lugar, está se aproximando. Então, para essa pessoa que está chegando em algum lugar, ela pode estar retornando a este lugar, ela pode estar simplesmente pela primeira vez ali avistando, né? Quando você está chegando pela primeira vez, é o quê? Uma novidade, algo novo. Então, da perspectiva de quem está fora e está vendo alguém chegar do navio, é o quê? É uma novidade também. Então, quando eu estou fora do navio e vejo o navio se aproximando, chegando, é uma aproximação. Por isso que nem sempre a gente vai falar que vai ter um afastamento e uma relação, porque caiu a carta do navio. Porque o navio ele tem as duas partes. Vamos dizer que o barco abre uma leitura. A gente não tem a parte de trás, certo? Então o barco vem falar de algo que se aproxima. Agora, o que você pode dizer, né, pelo fato do barco ser um transporte mais devagar, mais lento em relação a carro, em relação a avião, então você pode associar a lentidão, né, ou devagar a essa chegada. Então, quando ele vai abrir, por exemplo, uma leitura, ele vai dizer, olha, algo que está chegando, tem algo aí, uma novidade, tem algo que está, uma transformação está vindo. E essa transformação, ela já vem a longo prazo acontecendo e que agora vai entrar no seu ápice, né? Agora entra até num processo de finalização. Então, vem chegando alguém vem de algum lugar, né? Ou seja, não só falar sobre o passado, né? Quando você fala dessa carta. Em relação à proa, então vamos dizer que finalizou uma leitura, ou ela está ali no meio das cartas, ela vem descrevendo o que está na popa, a parte de trás. As cartas que estão atrás estão contando ali o que é essa procedência, da onde é que vem, qual a origem de tudo isso, os processos, os acontecimentos, os pensamentos, se é negativo e positivo. Aí sim nós podemos estar falando do passado, do que ficou para trás, do que foi superado, do que foi transformado, dos porquês. Para que na proa, frente do barco, para que remete sempre ao futuro, para que, para isso acontecer. Por que remete sempre ao passado. Da onde é que vem isso? Como foi? Você tá entendendo? Então você vai fazendo essa analogia aí para que a sua leitura fique rica. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas cartas que eu tenho, tá? Para você ver aqui, a água nessa carta aqui, ela é o quê? Ela é agitada. Olha essa outra aqui. Olha como tá as ondas aqui. O vento, né? Aqui dá uma sensação de vento também. Nas bandeirinhas aqui, ó, nas velas, né? Que chama de vela. Então, o que a gente pode falar sobre quando você tem uma carta? Olha aqui, ó. Olha como tá esse barco.
barco. Aqui nessa carta, inclusive o movimento do remo, são vários remos aqui, ó, e o movimento brusco, ela dá uma sensação de velocidade, né? De que nesse momento está tentando remar contra a maré, nossa, né? A maré tá levando para trás e vamos remar para ir para frente. Esse é o remar. Essa aqui remete ao remar contra a maré, tá? Depois eu mostro para vocês outras cartas. Já essa daqui, por exemplo, eu vejo aqui uma água calma, super calma, tá? Não sei se dá para perceber aí, mas essa aqui tá lisinha, tranquila. Vamos falar desse mar aí revolto, né? Dessa instabilidade das ondas, né? Quando eu viajei muito. Eu morei em Macapá, estado do Amapá, né? Que fica no estado do Amapá, e em Belém do Pará. E muitas vezes eu viajava de barco, de navio, de lancha. Principalmente o navio era 48 horas na época, né? Em 1980 e lá vai. E a gente ia para Manaus, então Manaus, Belém e Macapá ainda tem bastante essas viagens. É comum essas viagens. Então eu já passei 2 dias ali, 2 noites, né? Dentro de navio. Eu recordo muito da minha infância, dessas viagens, e tinha uma parte que a gente chamava de Bahia. Não sei por que chamava de Bahia, não tem nada a ver com o estado de Bahia, tá? Tanto que Bahia fica no Nordeste, e esses estados que eu falei, Manaus, que é no Amazonas, no estado do Amazonas, Belém, que é no estado do Pará, e Macapá, no estado do Amapá. Essas cidades e estados são do norte do Brasil. Bahia fica no Nordeste. Porém, a gente chamava ali no Rio Amazonas, não sei se ainda chama, se tem um outro nome, chamávamos de Bahia porque, mano, tinha uma parte que era turbulenta ali, um pedaço, tanto que o navio tinha que ir um pouco mais para a beirada, alguma coisa assim. Olha, gente, eu vomitava. Parecia que o barco ia virar, parecia que ia morrer, sabe? Então, essas viagens mais longas, o que eu quero que você tenha em mente na hora da leitura? Que existem momentos durante a viagem turbulentos. Já eu vou fazer a associação ao avião. Essa aula vai ser um pouquinho mais longa, exatamente para que as pessoas que têm muita dificuldade com essa carta não tenham mais dificuldade, porque parece que as outras cartas falam, né, por si só, mas algumas ainda mais nos dias de hoje. Essa carta, ela representa, gente, a nossa vida, assim, do dia a dia, por incrível que pareça, representa a nossa jornada de vida, tá? Então não fique bugado mais quando você olha para essa carta, caso ela não faça parte da sua realidade. Porque ela faz parte, essa simbologia, esse arquétipo que puxa as informações do nosso inconsciente coletivo, faz parte da vida de cada ser humano, ainda que nunca tenha visto um navio de perto, ainda que nunca tenha entrado em um barco, um navio, uma canoa. Por quê? Porque quando a gente fala de navio, a gente fala de viagens, de sonhos, né? Um sonho que a gente tem. Quantas vezes as pessoas sonhavam em ir a algum lugar, em sair daquele lugar, sair daquela bolha, de conseguir uma vida melhor. Essa carta, ela representa a transitoriedade da nossa vida. Há momentos que estamos no mar mesmo turbulento, né? Há momentos que estamos ali, alguma coisa acontece, seja saúde com a gente, com alguém da família, seja algum problema financeiro, alguma dificuldade no trabalho, algum problema com alguém, com uma pessoa, uma briga, um desentendimento, né? Ou qualquer coisa que você tenha vivenciado na adolescência, na infância,
ou num casamento, seja positivo ou negativo, é a sua jornada. Então tem a parte que tá mais calma da nossa vida, parece que tá tudo bem mesmo, né? Tá mais tranquilo. E tem ali a parte que a gente tá na turbulência, que não sabe o que tá acontecendo, não sabe como sair. Eu vou te explicar por que que isso acontece. Porque a vida é um fluxo. A vida, ela não é linear. A vida, ela não é, sabe, ela não é mesmice. Ela não é estável. A vida não é estável. A estabilidade foi uma ilusão criada pela Matrix, né? Pelo mundo, pela sociedade, pelo comércio, pelo capitalismo. Mas antes do capitalismo, né, já existia, mas veio muito mais sendo pregada na época do capitalismo, porque todo mundo está buscando essa estabilidade que não existe. Porque ainda que alguém consiga ganhar muito dinheiro, que tenha todo o dinheiro, vai haver algum perrengue ali em alguma outra área que aquela pessoa vai passar. Vê o Neymar, com todos os seus bilhões, a vida desse homem sabe, só luxo, mas já se envolveu em polêmica, né, vocês sabem sobre o que relacionado à mulher, já se envolveu em outros tipos de problemas na justiça, né? Porque ele resolve com dinheiro, não importa, gente, mas enquanto tá naquela turbulência, estão tentando resolver. Não tem nada seguro, mesmo que você pense assim, nossa, eu tenho dinheiro. Imagina, alguma pessoa que pode ter vamos o Pelé, ou vamos para outras pessoas que você já viu aí, conhece, que é artista que perdeu, que faleceu, que perdeu algum ente querido. Não comprou a vida, não vai fazer com que aquela pessoa retorne. Ela vai viver as tristezas do mesmo jeito, né? Pensa na Tata Werneck, né? Quando esqueci o nome do menino que faleceu, aquele ator, que era muito amigo dela, ela teve crise de pânico, ela teve todo o tipo de tristeza e sensação que nós, que não temos o dinheiro e o sucesso na carreira que ela, né, que ela tem, que nós passamos, ela também passa. Todos passamos por instabilidade, tá? Isso faz parte da vida. A única certeza que nós temos é a instabilidade e transitoriedade. Por isso que é importante a gente viver no fluxo. O que é o fluxo? A gente está sempre preparado. Tem momentos que nós não temos o controle, que o vento leva a gente. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Muitas pessoas criticam, né? Eu também critico, dependendo do contexto. Porque tem momento que você precisa, sim, deixar que a vida te leve, deixar aquele momento que você quer mais controlar e que as coisas não acontecem do jeito que você quer. Nesse momento é hora de soltar. Nesse momento é hora de deixar o fluxo falar. Simplesmente, por isso que a meditação te traz essa bagagem. A meditação nada mais é do que um treinamento para que você consiga, durante a instabilidade, se manter equilibrado. Você tá entendendo? Porque é da natureza, é da vida. Então, sempre que vier essa carta, pense no momento que a pessoa está vivendo ali de instabilidade. Então, a gente vai falar sobre conquistas, conquistar objetivos, né? Aventuras, buscar novos horizontes. Vai pegando toda essa história, essa energia, é muita informação que a carta do barco pode trazer. Então não deixe se paralisar por não ter ali nenhuma conexão com a carta do navio. Porque imagine, se nós temos alimentos, nós temos combustível, né? Nós temos acesso a roupas por causa disso aqui. Essa perspectiva de expandir. Então muitas vezes é uma carta que vai dar essa conotação, vai trazer esse poder, né, de aumentar, expandir também. Vamos dar mais uma atualizada aqui para essa carta, porque é um transporte. Essa carta aqui, ela também fala de viagens, certo? Então, hoje em dia,
qual é o meio de transporte mais utilizado para viagens? É o navio? Não. É o carro? Pode ser. É viagem por terra, né? Mas aí nós temos a carta do cavaleiro. Agora, qual é o meio de transporte mais usado? É o avião. Principalmente para lugares mais longínquos, né? Então, nós temos o avião. Então, podemos sim associar essa carta a avião, quando ela fala de viagens. E também quando... Então, nesse aspecto do avião, você pode encaixar aqui essas viagens. Agora, ao estrangeiro, né? Vamos ver, é estrangeiro ou não é? Eu não limitaria essa carta ao estrangeiro, a uma viagem do estrangeiro, algo que vem do estrangeiro. Ela traz sim essa energia muito forte, tá? Portanto, se você sente que tem outras cartas que falam ali, não é uma viagem, é uma viagem do estrangeiro. Sim, tá? Ela é sim uma viagem ao estrangeiro ou alguém que vem de outro país. Só que assim, estrangeiro também não se limita só a outro país, né? Estrangeiro significa estranho, é o que vem de fora, né? Tem também forasteiro. Alguém que vem de outro local, outra cidade que não é o habitual. Alguém de fora da rotina da pessoa, fora do contexto cultural daquela pessoa. Porque essa carta carrega cultura diferente, culturas diferentes. A energia que traz aqui é de algo que não é habitual, fora da rotina. E que isso não se limita a outro país, outra cidade, outro lugar. Veja se realmente é uma carta que está trazendo, ela vem sim muito forte, mas não se limite apenas isso, tá? Pode ser de outra cidade. Imagine que a pessoa que decide sair da onde nasceu, de perto da sua família, né? Longe, ir para um lugar longe dos parentes. Uma pessoa que se coloca na vida para ir em busca de algo que ela tanto quer, uns estudos, uma vida material melhor, ou simplesmente conhecer novas culturas, ansiedade por crescer, expandir a mente, né? Então a gente está falando de desafio. Você vai ter que estudar outra língua, você vai ter que ir para um lugar onde você é uma pessoa estranha, você vai ter que se habituar à comida daquele local, à temperatura. Então, essa carta, ela traz também aqui desafios. E normalmente, desafios positivos, tá, gente? Vai depender da posição que ela cai ou das cartas que estão em volta. Mas geralmente são desafios que a própria pessoa quer, a pessoa se coloca nessa posição. Essa carta pode falar de saudades, o estado emocional ali, nostalgia. Até porque ela também faz associação ao passado muito forte e ao futuro. Não esqueça, ela traz algo muito forte do passado, mas também traz algo muito forte do futuro. Se ela está trazendo ali para a leitura questões do passado, tem aqui nostalgia, tem um estado emocional ali de saudade. Vamos entender aqui na área de relacionamento, tá? É uma carta muito rica para relacionamento. Emocionalmente, quando você pergunta o que fulano sente por mim, olha, essa pessoa aqui, ela pode estar com as emoções ainda tumultuadas, porque ela está tentando descobrir, né, nela mesmo se essa relação tem futuro, porque é uma carta que tem um objetivo, porque isso aqui traz a coisa do objetivo, mas a longo prazo. Essa pessoa quer casar com você amanhã, hoje? Não. Essa pessoa, ela vislumbra um futuro com você, se cair na posição positiva, tá, gente? Então, no positivo, em relação a sentimentos, traz sentimentos bons em relação à pessoa, né, amada, no sentido de que essa pessoa está ainda tentando descobrir os reais sentimentos que ela tem, pois ela vislumbra aí ter algo a longo prazo. Então ela está simplesmente numa fase de descobrimento e está querendo sentir se essa relação pode levar para algo mais
a longo prazo. Se for no negativo, se ela cair numa posição negativa dentro dessa pergunta ainda sobre o que outra pessoa sente por mim, ela já está falando algo mais do passado. Se essa pessoa teve uma relação antes de você, há pouco tempo, essa pessoa ainda está presa ao passado. Se vocês estão em um afastamento, essa carta ela fala de afastamento, tá? De distância. Se vocês estão afastados um do outro, né, por problemas do passado, essa pessoa no negativo aqui, ela caindo no negativo, essa pessoa ainda está presa nesses problemas do passado, no que não deu certo, no que foi de negativo. Então isso que impede dessa reconciliação. Qual é a intenção dessa pessoa num relacionamento? Olha, essa pessoa quer se aventurar. Ela quer se aventurar nesse relacionamento. Não que seja uma aventura passageira, né? Mas mesmo que essa pessoa ainda não saiba, porque aqui ela não sabe ainda o que vai ser do futuro. Ela quer estabilizar, sim, essa relação a longo prazo. Ela quer ir descobrindo e ela não sabe ainda, mas ela está disposta. Ela quer se aventurar. Agora, óbvio que se cair no negativo, essa pessoa quer só se aventurar mesmo nesse sentido. Ela quer conhecer pessoas diferentes. E assim, atenção, né? Negativo por quê? Porque se um lado quer algo estável, quer algo mais a longo prazo, né? Quer segurança, a outra pessoa quer aventura. A outra pessoa quer só conhecer, viver aquilo, o momento. Pois essa pessoa quer continuar conhecendo outras. Isso tem muito em aplicativo de relacionamento, né? Aqui a gente vai falar muito de aplicativo de relacionamento porque essa é a realidade do mundo atual, né? Então, muita gente vive isso. Muitas pessoas solteiras buscam em aplicativos encontrar alguém. E nesses aplicativos, assim como em qualquer lugar, que seja no mundo físico, encontrar em um parque, em algum lugar, você vai encontrar pessoas que querem só uma aventura, viver o momento ali, né? E outras que querem viver uma vida juntos, a longo prazo, tá? Então, não há nada de errado com um e com o outro. Só que a gente considera negativo porque é oposto ao que a outra pessoa que tá jogando ali quer, né? A pessoa quer uma coisa e a outra não quer. É só por isso que é negativo, tá, gente? A nível mental, ainda nessa área do relacionamento ali. Como é que tá o mental dessa pessoa em relação a você? Olha, aqui no mental, ele tá oscilando, tá? Uma hora a pessoa tá no passado, seja o passado dela, seja... e se eu ficasse sozinha como antes? Sozinha eu tinha uma vida assim? Ou, nossa, aquela questão dos problemas do passado, tá? Ora tá pensando no futuro, como será com você, e se ela continuar com você, mas e se o futuro dela for sozinho? Então essa pessoa fica oscilando mentalmente ali, até mesmo sobre o rumo que essa pessoa quer tomar na própria vida. Ação, qual é a ação que essa pessoa vai tomar em relação a você? Bom, essa ação aqui, que essa pessoa vai tomar, ela vai ser de deixar o passado para trás. Se ela estiver no positivo, tá, gente? Ela vai deixar o passado para trás e vai vir em direção a você. Esse movimento vai ser lento, mas a ação dela, o movimento dela é em direção a você. No negativo, essa pessoa pode estar retornando para o passado, retornando para outra pessoa ou para a situação dela, né, de antes. Deu para entender, né? Tá aqui. Um exemplo aqui de combinação. A carta a aliança atrás da carta o navio. Olha, é um relacionamento que vai se oficializar. A longo prazo vai se oficializar. Né? Por quê? Porque está trazendo da onde vem a intenção, da onde é que vem. Se for em um contexto negativo, aí a gente vai falar de afastamento, né? Dentro de uma relação. Né? Se a gente está falando de uma relação que já é oficializada, tá, gente? Então, aí é um afastamento. Se há uma relação que está começando, então vai trazer aí
oficialização a longo prazo. Se vem a carta da serpente atrás da carta o navio, então a gente está falando aí de uma triângulo amoroso, alguém que já traz, mesmo que essa pessoa não seja casada, não tenha um envolvimento, mas ela tem essa facilidade em ter uma terceira pessoa ali, é do feitio dela ter uma terceira pessoa ali, né, na relação, porque já é a carta do navio, né? Já é aquela coisa de aventurar, de querer estar estudando pessoas diferentes assim, para ver qual que é melhor, né? É uma pessoa que pode não estar muito bem firmado, é uma pessoa que se essa carta estiver no negativo, sabe aquela pessoa que coloca defeito em todo mundo? Aquela pessoa que quer sempre buscar uma pessoa melhor, que nunca está satisfeito. Essa seria a palavra, insatisfação, uma pessoa que está sempre insatisfeita, está sempre querendo mais. Agora, em relação à personalidade da pessoa, então a gente já tem aí essa conotação do estrangeiro, né? Pode ser uma pessoa que gosta de estudar línguas, que gosta de colecionar alguma coisa que tenha a ver com países diferentes, colecionador de moedas de países diferentes. Pode ser também uma pessoa que gosta de músicas, né? Vários tipos de música, porque fala muito sobre cultura, comportamentos, diversidade. Se a gente estiver falando da vida pessoal da pessoa, lembrem-se que o navio traz mudança, tá? Então verifiquem as cartas próximas ali, porque pode indicar venda de uma casa, mudança de cidade, mudança de emprego. Agora a gente vai falar da área profissional e financeira. Então, no que diz respeito à área profissional, já sabemos aqui que existe perspectiva de mudança, seja mudança de local físico ou mudança de dentro, né? Vai rodar a cadeira, vai girar a cadeira, né? Aí você vai ver nas outras cartas se essa pessoa vai mudar, ser um líder, vai ser responsável por alguma outra área, dependendo do que a gente está falando ali na profissão. Mas a mudança vai acontecer. Ela está acontecendo, está algo ali sendo transformado. Então, a gente também pode falar de mudança de país, né? Então, para pessoas, às vezes, que estão procurando trabalho, pode ser que ela tenha chances em trabalhar em outra cidade, em outro país. Então, já é um motivo para a pessoa sair da zona de conforto. Então, isso pode servir como conselho até. Olha, a gente não está falando de navegar na internet? Então, olha, a chance de você conseguir um trabalho do jeito que você quer é você indo buscar em outros lugares, fora da sua cidade, sabe? Fora do país até. E aí eu sempre uso o exemplo do site LinkedIn, que é um site só para isso. Então, tem muita gente ali de empresas buscando novas pessoas que se encaixem em determinadas empresas. Elas fazem essa ponte entre o empregador e o empregado. Então, elas já trazem ali, se você faz tipo um currículo, né? Você preenche todo o teu perfil, as tuas habilidades, os teus estudos, a tua experiência, principalmente a experiência e o que você... Quanto mais diferente você for, sem ser aquela pessoa padronizada, porque hoje em dia busca, né? Olha a carta do navio que a gente está falando, né? A gente está falando do diferente, do multi. Quando você se coloca ali, né, na prateleira, né? Você vai ser visto. Aí dentro de casa, você não vai ser visto. Ninguém vai bater na porta da sua casa e te convidar para trabalhar, né? Então eu sempre falo, olha, se coloque em sites, né, tenha paciência de preencher direitinho, de enriquecer o seu perfil nesse site. Vá lá, mude alguma coisa, né, nesses perfis. Então, assim, e aí você é muito mais fácil de ser achado e receber propostas, né, para ir
para outros. Como o exemplo aqui é o meu marido, né? A gente quis ir para a Austrália, tentamos na Austrália, ele fez muitas entrevistas online, ele tinha que acordar às vezes 5, 6 da manhã para fazer entrevista para a Alemanha, na Holanda, chegamos aí de férias para a Holanda e ele foi em Amsterdã fazer várias entrevistas. Quando estávamos lá na Holanda, ele fez entrevistas também online para Portugal. Inclusive, a primeira entrevista para Portugal que ele teve, a gente já estava ali 1 ano, tentando, né, em outros países e tudo, e nunca tinha tentado em Portugal. E aí foi que ele foi contactado por uma pessoa de Portugal, aí ele resolveu fazer entrevista e já recebeu o convite para vir. Isso eu tô falando, como eu falei para vocês, dentro também, por exemplo, lá de Curitiba, né, onde a gente morou, né, na região ali de Curitiba, no Brasil, ele recebeu também oportunidades fora da empresa, também no mesmo estado ali. Então, na área do trabalho, você já sabe que essa carta, ela traz essa coisa de sair da zona de conforto. Porque é uma casa de movimentação, transitoriedade. Aqui não tem como ser uma pessoa que não tem um objetivo, que não tem diversifica, ela não vai conseguir, tá? Então fica bem atento aí para as leituras da área profissional. É possível que, por exemplo, depois do barco, a proa, olha para a proa, à frente do navio, tem a carta do envelope, né, ou da aliança. No contexto profissional, pode indicar um contrato vindo do exterior ou com uma empresa multinacional, tá? Agora, quando essa pessoa já está no emprego e ela quer continuar nesse lugar, essa carta fala de mudanças lentas, tá? Eu vou conseguir, eu quero ficar nessa empresa, mas eu só queria mudar de lugar, eles me prometem muito mudar de departamento. Olha, isso pode acontecer, mas vai demorar, tá? Vai acontecer, mas vai demorar. Você pergunta sobre essa pessoa conseguir um aumento. Vai demorar. Então, tem conquistas lentas. Além disso tudo que eu falei sobre o trabalho, vamos falar do empreendedorismo? Tá, porque no empreendedorismo a gente tem outros tipos, né? Outras formas de trabalho. Então aqui pode estar muito bem conectado com estrangeiro, tá? Porque empreendedorismo, essa carta, quanto mais ela vai para essa questão financeira e profissional, mais ainda essa energia do estrangeiro é forte e latente, certo? Então, você pode pensar aqui em trabalhar com qualquer coisa que tenha ligação com outro país. Pode ser importação, exportação. Pode estar relacionada a um nome estrangeiro. Pode ser que você tenha mais oportunidades de cliente em outro lugar, outra cidade, outro país, outro continente. Futuramente, gente, até outro planeta. Nós podemos estar falando, às vezes, de Marte. Por que não? Porque essa carta aqui, além do avião, ela faz associação ao foguete. É um transporte, né? Foguete. Então, a gente vai precisar ficar atualizando. Já pensou teletransporte? Né? A inteligência artificial está aí para isso, gente. Ela já está muito a longo prazo, tá? Estudem sobre inteligência artificial. A muito longo prazo já está sendo, e a hora que chegar, para muitas pessoas vai ser uma surpresa, né? Nossa, de repente. Não é de repente. Quem é do meio da tecnologia, eu amo tecnologia, há muitos anos que eu trabalho com internet, o meu marido é programador, eu já mexi também em site, né? Já programei um pouquinho. A gente que está nesse meio, a gente lê notícias, né? E ouve também por causa do meio que a gente está, pessoas que gostam de tecnologia. Então, a tecnologia de inteligência artificial é uma realidade, né? Você vê que essas idas a Marte, por exemplo, é na tentativa de buscar
uma outra alternativa de vida, além do planeta Terra. Por que vocês acham que essa guerra que está acontecendo aqui, né, por perto da Europa, essa coisa de vai ou não vai soltar uma bomba atômica? Por quê? Porque esses países que têm um grande arsenal de bombas que podem destruir todo o planeta, a gente está na mão de pessoas completamente desequilibradas, né? Então, se a gente for ver esses governadores desses países brincam de poder. Então, a hora que eles se sentirem ali ameaçados, eles podem tocar o terror. Então, essa alternativa para outro planeta, caso não haja mais vida aqui na Terra, tá aí para falar isso, né, gente? Então, tudo isso é a tecnologia, é o transporte, é o navegar, é o sair, é o em busca, é o expandir, é a aventura, descobrimento. Então, quando a gente fala hoje, voltando para a questão do empreendedorismo, com esta energia desta carta aqui, ela traz essa troca, esse câmbio, ou seja, vai ter sim perspectiva. No positivo ela vai ter perspectiva. A longo prazo vai ter, tá? Porque é uma carta que traz muito essa energia de prosperidade, tá? Não é só a carta dos peixes, essa carta é uma carta que, bem aspectada ali na jogada, ela traz sim perspectiva de crescimento, de troca, de dinheiro, de negócios, negociação. Olha, como conselho, olha, você precisa buscar clientes talvez fora da cidade, de outro país, site, faça um site aí para sua empresa. Busque sair dessa zona de conforto que você vai ter aí muitos clientes, tem perspectiva de venda. Nossa, eu vou conseguir vender minha casa? Eu vou conseguir vender meus produtos? Vai, os imóveis, né? As vendas de todos os setores aí, essa carta traz essa energia de troca, tá? De fazer e acontecer, de prosperidade, de sim. Para essa área financeira é uma carta muito positiva. Lembrando que não é nada do dia para a noite. Essa carta não vai falar de coisas que acontecem do dia para a noite. Vamos para a área da saúde. Ela é uma carta que fala sobre, por ter água, é uma carta que fala sobre o sistema circulatório. Pode indicar diarreia ou síndrome vertiginosa. Também pode falar sobre retenção de líquidos, tá? E também é sempre bom alertar para a pessoa beber mais água. Agora, se vem essa carta e mais peixes na área da saúde, por peixe também, né? Tá lá na água, é muita água, né? Então, o que pode trazer aí de prejuízo? O que pode prejudicar a pessoa? Álcool, né, gente? Então, pode falar aqui de vícios com álcool ou de excesso de álcool. Então, no corpo físico, a bilis, o fígado que faz essa filtração do nosso corpo, o pâncreas. Bom, normalmente os navios, eles são robustos, né? Ou os aviões, o barco, independente do tamanho que seja, é grande, né? Então, é uma pessoa que fisicamente robusta, podendo ser pele bronzeada e oleosa. Psicologicamente aqui, essa pessoa é uma pessoa aventureira, gosta de descobrir coisas novas, gosta de aventurar, de conhecer, de estudar. Quando eu falo de culturas, quando a pessoa viaja, é uma pessoa que gosta de entender como é a cultura daquele país, mesmo que ainda não tenha viajado, mas é uma pessoa que lê muito, né? Que gosta, que tem esse sonho de viajar para outro país, de conhecer outros tipos de vida. Pode ser inclusive um estrangeiro, tá? Simplesmente ali, né? O óbvio, é um estrangeiro e pronto. Pode indicar, essa pessoa pode estar passando por um processo de transformação na vida dela, tá? A nível de transportes, essa carta fala de transportes motorizados. Pode falar de transportes, estações de transportes públicos, pode falar da marinha, pode falar
da aeronáutica, pode falar de aeroportos, portos, tá? Lembrando também que aqui inclui passeios de barcos, beira do cais, um lugar onde tem águas ali à vista, quando você descrever o local de um encontro, né, ali de relacionamento. Conselho, como conselho para um relacionamento, faz um passeio de barco, faz um cruzeiro. Como é uma carta de número 3, ela pode indicar 3 meses ou 3 anos, tá? Ou um período longo. Se você não quiser verbalizar, né, 3 meses, 3 anos, você pode falar, olha, é a longo prazo, tá? Então, se você faz uma leitura para 6 meses, pode ter certeza que é ali próximo dos 6 meses mesmo que vai acontecer. Se for um ano, o limite da tua previsão é um ano. Cara, é lá pro final do ano, é mais pro final do ano, tá? Ela sempre vai dar o período mais longo naquela leitura. Ufa! Falei muito, mas acho que foi necessário falar muito sobre essa carta. É uma carta muito rica, uma carta de muito movimento, apesar de que parece algo paradão aqui, mas é uma carta, já pensa logo assim, né, nessa turbulência. Pensa na mudança, em tudo isso, nessa expansão. Pensa numa pessoa de mente aberta, sabe? Assim, a gente tá falando de uma pessoa de mente aberta, em tudo que faz a gente conhecer outras formas de vida, se entusiasmar, trazer um objetivo de vida, tá? Então eu vejo vocês na próxima aula, que é a aula da carta à casa. Vejo você em breve. Estuda e pratica!